Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez, então, da Casa Amor e Caridade, fazendo o Evangelho da Noite, nessa quinta-feira. Vamos, então, dar início a esse Evangelho, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e levando as inspirações do mundo maior a todos os nossos irmãos que conosco comungam desse Evangelho. Vamos, então, pedindo a Deus e a Jesus, através dessa oração, o início do Evangelho de hoje, entrando nas nossas casas, levando a paz, a serenidade, a luz, sintonizando com os espíritos protetores da Casa Amor e Caridade, aqueles que estão todos os dias como um pronto-socorro espiritual, recebendo os pedidos de oração, atuando no auxílio dos tratamentos, as equipes do Dr. Bezerra, Eurípides Barçanor, em nome de Jesus Cristo. Vamos pedir, então, a proteção a todos e coração da Ave Maria. Damos por aberto o nosso Evangelho da noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Antes de fazer o trecho do Evangelho que eu vou falar, eu vou ler um trechinho do Evangelho de João, capítulo 1, o versículo é 45 a 51, que diz assim: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, é Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhe então Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: veja, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Que sabes ser um israelita? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando debaixo de uma figueira. Olha que coisa linda. Jesus já tinha, através da dupla vista, observado Natanael embaixo da figueira. Quando Natanael chega, ele sabe quem é ele e de onde vinha. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira que crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, eu vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus fala da dupla vista e fala daquilo que, a partir de então, da vinda de Jesus, as manifestações espirituais iam acontecer. Eu li esse trechinho porque essa semana, dia 10 de janeiro, às 7h40 da manhã, era um dia de atendimento na Casa Amor e Caridade à noite, e de manhã eu recebi uma mensagem. E escrevi ela, então hoje eu vou abrir o Evangelho com essa
essa mensagem que diz assim: haverá um tempo não muito distante em que nos vereis chegar ao santuário de amparo para os encontros semanais. Verão, então, a ação dos trabalhadores das hostes de amparo, nos livramentos dos acidentes mais pequenos, até os de grandes comoções. Por isso, lembrareis com mais frequência os seus compromissos assinados antes da infiltração no corpo carnal. Este veículo de auxílio no trabalho. Até lá, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, em nome do Mestre. Onde 2 ou mais estiverem em nome do Mestre, uma pleiade de Espíritos Santos de Deus os ampararão no serviço mútuo de amor sem fronteiras. E como eu tinha recebido essa mensagem, e no começo ela diz que haverá um tempo não muito distante em que os homens vão ver a chegada dos amparadores para os encontros semanais. E aí eu procurei no Evangelho e encontrei esse versículo 51, em que Jesus diz: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E me fez pensar que talvez se nós enxergássemos os espíritos materializados dentro de um templo espírita, aonde nós recebemos os obsediados, aonde nós recebemos as pessoas doentes, aonde nós mesmos nos tratamos quando estamos doentes, nesse local que é um oásis divino de encontro, talvez se nós enxergássemos as entidades espirituais como elas estão antes de nós chegarmos já com o ambiente preparado para todos os recolhimentos espirituais e as doações de energia, então a gente tivesse uma capacidade maior de entender o nosso compromisso mediúnico, o nosso dever espiritual para aqueles que sofrem, especialmente nessas épocas de transição. E a mensagem do Evangelho que eu escolhi, então, hoje é de Mateus, capítulo 28, capítulo 21, e o versículo é 28, que diz assim: um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo filho, igualmente, o respondeu ele e disse: sim, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entrarão à frente de vocês no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não acreditaram nele. Mas os publicanos e as meretrizes acreditaram e provavelmente mudaram suas vidas. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Ouvi ainda outra parábola de um homem, um pai de família, que plantou uma vinha, circulou-a, velando, construiu nela um lugar e edificou uma torre. Arrendou-a a uns lavradores
e ausentou-se por longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos para os lavradores, para receber os frutos. Os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram, mataram e outros apedrejaram. Depois ele enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Por último, enviou o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, apedrejemo-lo e apoderemos da sua herança. E, lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Pois quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizendo-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que o seu tempo lhe deem frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, todo esse trecho do Evangelho, tanto dos dois irmãos, né? O Senhor dá a oportunidade aos dois filhos de trabalharem. Um diz que vai e não vai. O outro diz que não vai, mas vai. Qual que faz a sua vontade? Aquele que diz que não, mas acabou indo pela consciência, né? Aí depois o Evangelho vem falar do empréstimo das terras. Deus nos dá a terra. Deus nos mandou os profetas e foram mortos. Deus mandou Jesus e foram mortos. E por último, ele mandou os espíritos, a sua hoste de mensageiros, para nos trazer os ensinamentos. E nesse período de evolução de 2000 anos, desde a chegada do Cristo até hoje, nós morremos e nascemos muitas vezes, e sempre sendo chamados a pegar no arado sem olhar para trás. Porque no final de um tempo, de uma era para o início de uma outra, é necessário que aqueles que têm usado o campo ou entreguem os frutos do seu trabalho, ou entreguem as terras para que outros façam melhor. E como filho pródigos, vivenciando as paixões do mundo, nós sejamos levados aos mundos inferiores para aprender a amar e servir primeiro a Deus sobre todas as coisas, honrar nosso pai e nossa mãe, não matar, não roubar, não desejar o que é dos outros, quanto mais tomar as terras, como diz o Evangelho, matando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós, então, possamos refletir nessas mensagens que estão em Mateus capítulo 21 e João capítulo 1, nessa mensagem do Espírito Protetor da Casa Amor e Caridade, que é a HC, é a Egorina Cunha, que num trechinho da mensagem que ela passou, eu encontrei em João 51, onde Jesus mesmo diz que haverá tempos em que os homens estarão bem
espiritualmente, desenvolverão mais faculdades espirituais pela entrega ao trabalho espiritual, o compromisso com os mentores, e que ainda nós veremos, não sei se nessa encarnação ou na próxima, a materialização dos espíritos como Jesus se materializava no meio dos apóstolos após a morte, como os espíritos que vieram e se materializaram dentro do túmulo de Jesus, onde Madalena chegou, como Nossa Senhora se materializou em 1936 no Brasil, no Nordeste, para 2 crianças, para pedir aos homens do Brasil que não permitissem a entrada do comunismo no Brasil. A mesma Nossa Senhora, que apareceu em Fátima, pedindo a mesma coisa contra a guerra, contra as guerras civis. A mesma Nossa Senhora que teve na França, sempre orientando a que nós sigamos os passos do Cristo. E que a bússola do nosso encontro com a espiritualidade seja os 10 mandamentos. Se nós estamos seguindo nas nossas escolhas os 10 mandamentos da lei de Deus. Que nós possamos nos preparar cada vez mais para os dias que ainda temos na Terra. Porque não adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. Então, nós somos convidados todos os dias a rever os nossos compromissos, porque muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, porque as paixões do mundo tomaram nosso tempo, e quase ninguém tem tempo para a espiritualidade. O que é 100 anos na Terra, diante da eternidade do Espírito. Que nós possamos, então, ser aquele filho que diz sim, e eu vou. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja ouvindo as pessoas que necessitam dos nossos ouvidos, seja aliviando a dor de alguém com as nossas mãos sobre a sua cabeça, que nós sejamos instrumentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Encerro então o Evangelho, pedindo a Jesus que derrame suas bênçãos sobre a nossa água, aquela água que nós vamos beber. Derrame as suas bênçãos sobre nossos lares, que abram as portas e janelas das nossas casas, trazendo a paz, a concórdia e a luz. E as minhas energias e as nossas energias, a Casa Amor e Caridade. Que possa as falanges de Jesus que operam nesse ambiente estar sobre cada um dos irmãos, hoje e sempre. E lembrando que diz ali o Evangelho, onde 2 estiverem ou mais em meu nome, eu estarei no meio. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Que assim será. Uma boa noite a todos, meus amigos.